Boa tarde a todos, num dia difícil e, portanto, agradecendo o esforço de cá se deslocarem para participar neste esforço de cidadania. Pergunto, no ponto das intervenções do público, quem deseja usar a palavra? Bom, antes de passar a palavra ao próximo inscrito, tentar responder às várias questões que aqui foram sendo apresentadas. Em relação aos desportos de combate, ao boxe em particular e à Quinta do Loureiro, eu próprio, a primeira vez que fui à Quinta do Loureiro, em 2015, foi precisamente para ir treinar na associação que referiu, onde treinei durante alguns anos, onde acabei por sair porque era impossível fazer a Rua Correia Teles às 9 da manhã para depois ir tomar banho a casa. Bom, é de facto uma associação com um mérito desportivo de excelência, com um potencial de atração e de criação de centralidades para aquele território, como há outras, aliás, nos dois bairros que referiu, tanto na Quinta do Loureiro como em Ceuta Sul. Há uma concentração, está à frente a Dina Pedro, que foi campeã do mundo de kickbox, que também tem lá instalado o seu ginásio. Há ainda pelo menos um dojo de artes marciais, e havia a Federação de Sumo, mas que eu acredito que tenha acabado. Dito isto, em 2017 negociei com o então vice-presidente da Câmara, Duarte Cordeiro, a elaboração de uma série de estudos para a construção naquele espaço da piscina, ainda havia escola nessa altura, para a criação, no momento
de Lisboa, capital europeia do desporto, a criação naquele espaço de um ginásio de um pavilhão que pudesse ser um hub, um cluster, o que lhe quiserem chamar, de desportos de combate da cidade de Lisboa naquele local, garantindo assim uma centralidade não só da cidade de Lisboa, mas também de toda a área metropolitana para este tipo de público, precisamente com o objetivo de dinamizar e criar outro movimento naquele espaço. Infelizmente, ou felizmente, a escola teve que ser encerrada em 2019, e isso levou à revisão do plano existente, naturalmente, com vista, juntamente com a população, nomeadamente nas muitas audições públicas que fomos fazendo, ou que fomos exigindo à Câmara que fizesse para a discussão da abertura da sala de consumo assistido na Quinta do Loureiro. A ideia foi, há várias testemunhas, ou reconheço várias testemunhas presentes, eu diria, foi largamente rejeitada pela população como prioritária para aquele espaço. Há uma relação e há um argumento fácil de compreender do porquê de não ter sido considerado um investimento prioritário por parte daquela comunidade. Havia no casal o espaço, estou a falar de espaço desportivo, a sala são outros 500, podemos lá ir noutro momento, não pode ser tratado assim lateralmente na questão do pavilhão do boxe. Havia no Casal Ventoso 7 ou 8 clubes, todos eles com equipa de futebol. Não foi construído em todo o espaço de realojamento um único campo de futebol, tendo sido depois feitos 2 ringues, já em fase posterior, só um deles coberto e o outro já em 2016, julgo eu, o vogal Jaime Matos, que teria o desporto nessa fase da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, na Quinta do Loureiro, mas que não são campos, são ringues. Portanto, aquilo que se entendeu foi a prioridade dada à construção desse pavilhão, com medidas oficiais preferencialmente, com a bancada, mesmo que a bancada tivesse que perder algum espaço, foram desenvolvidos vários projetos para vários sítios e na reunião que referiu, talvez há um ano, no momento de... Vou-me abster de classificar. A senhora vereadora Filipa Roseta enviou, a reunião começou às 17h30, julgo eu, e às 17h45 a senhora vereadora enviou um e-mail para o geral da Junta de Freguesia com um projeto e um SMS para mim dizendo que o pavilhão não se desenvolvia porque não havia resposta da Junta ao parecer, o que é natural, dada aquela dificuldade que temos de responder a e-mails antes de eles chegarem. É uma dificuldade que temos, disse-o aliás no meu discurso, percebi com quem lidávamos e continuo à vista com quem lidamos. A senhora vereadora tem evitado, faltou, eu disse aliás que tinha marcado a reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas nessa reunião, que a senhora vereadora continuava a dizer, mas vamos quando quiser, e dizia isso há um ano e nunca marcou, marquei eu, ela faltou, não esteve presente, fez representar por um adjunto, que eu acho que também demonstra o nível de compromisso com a resolução do problema. Chegou-se a um acordo, havia disponibilidade do Governo para financiar parcialmente essa solução. O motivo da impossibilidade do projeto, já agora explicando, está prevista para aquele local o prolongamento da linha de Cascais e a sua ligação, na verdade, o prolongamento da linha de cintura até à linha de Cascais, passando por um viaduto na zona do Val de Alcântara, que leva ao desnivelamento da linha de comboio hoje existente e, portanto, quebrando essa desintegração do bairro, ou essa desconexão entre o bairro da Quinta do Loureiro e o bairro de Campo de Ourique, solução que ficou também discutida depois da nossa participação no Plano Nacional de Ferrovia, ficou nessa reunião com o Secretário de Estado das Infraestruturas, decidido e combinado que se a Câmara financiasse, se o Governo financiasse a construção desse pavilhão a meia encosta e não na Correia Teles, porque a Correia Teles será como a piscina da Correia Teles, será como muitas ruas, será muitas coisas e pode haver muito interesse em construir muitos equipamentos em muitos sítios. Nós fazermos um equipamento na Correia Teles não dá um equipamento à Quinta do Loureiro.
fica a 800 metros. Pronto, foi preciso explicar isto à vereadora, para ela não era uma evidência. Com muita dificuldade lá compreendeu a quarta reunião, talvez, quando a população lhe explicou a dificuldade que seria... Eu a certa altura já me tinha rendido, tiveram que ser as coletividades a explicar-lhe que a minha capacidade argumentativa já se tinha esgotado e, portanto, felizmente há quem tenha tido o engenho e a arte de fazer compreender. Dito isto, ficou de facto ao lado do Centro Social José Luís Coelho o terreno onde a CERU terá desenvolvido um projeto e eu fiquei de agendar, coisa que pretendo fazer ainda esta semana, uma reunião com o Secretário de Estado das Infraestruturas acerca deste assunto. Tentar que pelo menos o compromisso fique garantido, que o Estado assumirá o pagamento, como assumiria da transferência da escola que ali existia, se tivesse que ser construído, o Estado teria que reconstruir aquela escola noutro sítio. O facto da escola já não estar não reduz as obrigações do Governo perante o expectante. Isto é uma coisa óbvia. Bom, vejamos de que medidas estão limitados os poderes do Governo nesta fase para celebrar este acordo. Estamos a tentar, as infraestruturas em particular, acho que toda a gente compreende, não é uma pasta fácil para conseguir mexer neste assunto. O que ficou seguramente excluído foi essa ideia absurda, que eu chamaria mesmo ilusionismo, de tentar fingir que o pavilhão da Escola Manuel da Maia, que é na verdade o pavilhão que tem que ser construído abaixo da piscina da Correia Teles, porque na verdade esse pavilhão, desse projeto que apareceu, era um pavilhão ao serviço da Escola Manuel da Maia com uma ligação pela escarpa que existe, não é? Portanto, a Manuel da Maia fica exatamente por cima da piscina, portanto o pavilhão trabalhava abaixo. Esse pavilhão provavelmente vai ter que ser feito, mas é porque as escolas têm que ter pavilhões. Pronto, é uma coisa que também não era clara para todos, aparentemente. E, portanto, em relação ao tema de esportes de combate, eu acho impossível, e não desvalorizando a solução, eu, da minha parte, o foco que tenho nesta discussão, e por gosto que tenha, e por reconhecer o valor dessa associação, fomos, aliás, parceiros de uma candidatura que permitiu a cedência de mais uma loja e mais um espaço a essa associação. O nosso esforço tem que ser, de facto, dar resposta a um anseio muito antigo daquela comunidade, que é a construção de um pavilhão que permita a prática multidesportiva e não concentrada nos desportos de combate. O que não significa que, resolvido esse problema, esse não possa ser um equipamento que faça todo o sentido ali, coisa com a qual eu concordo. Temos um problema de prioridades, podemos ir trabalhando paralelamente nesse assunto. É muito difícil resolver o que quer que seja em matéria de equipamentos aos dias que correm na Câmara Municipal. A necessidade de construção de um teatro leva a que na Estrela se tenha chamado teatro uma coisa que é uma biblioteca ou uma creche, já não sei exatamente. E acho que isso demonstra a dificuldade de construir equipamentos. Mas pronto, faremos o caminho que tivermos a fazer. Nós temos acompanhado uma série desses projetos. Um dos atletas que citou, o Farid, é um atleta refugiado, participou nos Jogos Olímpicos sob a bandeira das Nações Unidas. Temos tido alguns apoios à associação, tanto à prática como à promoção da modalidade, e principalmente nos projetos de iniciação, como refere. O boxe não é exatamente um desporto que seja muito fácil para a terceira idade. É um bom desporto infantil e eu não recomendo. O engenheiro Pinto Marques, por exemplo, já tem dificuldade em fazer 2 treinos por semana, e sei que ele caminha largamente para lá, mas ainda não chegou. Mas, mais do que isso, o boxe como atividade de manutenção física é uma moda que chegou para ficar e que, portanto, garante esse potencial de criação de nova centralidade que falava há pouco. Sobre dificuldades em equipamentos, o SF. Primeiro, o mais fácil. O que é que vai acontecer às unidades de saúde familiar?
não está definido ainda qual é o destino das duas unidades que existem em Campo de Ourique. O pedido que eu tenho feito para já, para que algum dia se comece a resolver o problema, é que haja uma alteração ao mapa administrativo dos agrupamentos de centros de saúde, que junte toda a freguesia de Campo de Ourique, que é a única freguesia dividida na cidade. O centro de saúde da Travessa de Santa Quitéria fica na área de Lisboa Central e, portanto, tem um hospital de referência que eu julgo que será São José. E Santo Condestável está no agrupamento de centros de saúde Lisboa Ocidental Oeiras e tem, por isso, São Francisco Xavier como hospital de referência. Aquilo que temos pedido é que toda a freguesia passe a ser Lisboa Ocidental e Oeiras, e que ambos os centros de saúde encerrem e sejam concentrados no centro de saúde da Rua da Estrela. Não há ainda nada parecido com uma decisão por parte da ARS, eu espero que seja este o caminho. Haverá, vai agora haver uma substituição do coordenador do ACES, infelizmente o Dr. Rafik, depois de uma década de serviço, que acho que devemos todos coletivamente agradecer, em especial durante o Covid, quando tivemos uma maior interação com ele, foi essencial para o nosso trabalho e para a segurança de todos, mas cessa as suas funções, vai-se reformar e, portanto, isso terá naturalmente, abrirá novamente este processo, porventura. Sobre o estado em que está o novo centro de saúde, antes de ir ao antigo, que também é mais rápido. O processo nunca teve preso no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, o processo estava a andar, o Tribunal de Contas deu uma decisão negativa e a Câmara ficou à espera e não recorreu do Tribunal de Contas. A adjudicação estava pronta, a Câmara não conseguiu adjudicar porque durante um ano não foi capaz de nomear uma administração para a Sociedade de Reabilitação Urbana. Portanto, todas as obras estiveram paradas, a adjudicação caducou. Quando caducou a adjudicação, veio o visto negativo do Tribunal de Contas para a permuta, por um motivo absolutamente irracional, que era não havia ainda destaque da propriedade horizontal. É dos motivos mais insignificantes para parar um centro de saúde com os quais nos podíamos deparar. A Câmara demorou depois o tempo que falta, não é? Portanto, 1 ano e qualquer coisa, quase 2, a conseguir fazer o destaque. Estará em vias de o concretizar. Não, já está para registro até, e portanto agora vão submeter novamente ao Tribunal de Contas para a autorização da permuta. É uma história semi-anedótica que demonstra a dificuldade de fazer o que é que seja, sinceramente, que vivemos em matéria de obras e equipamentos. Nada acontece, nada se consegue fazer. E, portanto, o Centro de Saúde está parado. A última previsão que me foi dada, mas que, honestamente, me foi dito uma coisa deste género. Então, primeiro semestre de 2026. Eu, na verdade, o que ouvi foi... É completamente indiferente, não é consigo. Mas eles também não têm nenhuma ideia. É quando lá conseguirem chegar um dia, porventura. O projeto não está parado, o contrato continua e o projeto não foi retirado. Foi retirado primeiro. Nós exigimos que fosse reposto no contrato de programa. Foi reposto no contrato de programa da Sociedade de Reabilitação Urbana. A coisa vai andando, mas anda devagar, porque estamos sempre à espera de um detalhe jurídico que, eu repito, é totalmente insignificante, mas que continua a fazer arrastar todo este processo de modo totalmente incompreensível. Bom, sobre o atual centro de saúde, eu, como disse aqui e citei o presidente da ARS na altura em que tive essa conversa com ele, não se despeja um centro de saúde como se fecha o McDonald's e, portanto, o contrato terminou, como a ARS previa, não foi despejado o centro de saúde, foi renovado o contrato. A última coisa que me foi dita é que não há neste momento preocupação, uma vez que entre o prazo do contrato e o eventual litígio para pôr fim ao contrato depois disso, estará concluído o novo e portanto o problema deixou de se pôr. Eu não tenho certeza se me foi dito qual era o prazo do contrato, também confesso que não foi o que captou a minha atenção. Iremos monitorizar e garantir que... Esta não, porque... iremos monitorizar o assunto de modo a garantir que o problema não se vai pôr à frente. Em relação ao Jardim de Santo Condestável, o problema, ou a deliberação que aqui citou,
da Assembleia de Freguesia é uma deliberação de 2008, data de deliberação que manifestamente não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar de tal assunto. Foi levantado pelo PCP na última Assembleia de Freguesia. Aquilo que está, o processo que está a decorrer é um processo de recolha de ideias e recolha de contributos, dos quais serão depois selecionadas algumas propostas para passar a uma votação e depois fazer o pedido à toponímia da Câmara Municipal. Aquilo que foi o compromisso que deixámos em nome de toda a Assembleia de Freguesia, uma vez que foi unânime a deliberação em 2008, pelo que foi dito, no qual eu faço fé, eu acredito, não preciso ver. Não é preciso. O compromisso que deixámos foi da inclusão do nome para a votação quando ela vier a ser feita. Em relação ao traçado e ao desenho do jardim, o desenho do jardim esse vai acontecendo, vai se transformando, já é visível o impacto da intervenção que fizemos. Esperemos que a inclusão do parque infantil que terá que ali ser instalado ainda antes do início das obras do metropolitano venha dar uma vivência diferente ao espaço, e iremos, a partir da próxima primavera, criar um plano de eventos que permitam dinamizar aquele espaço e a população senti-lo como seu e como uma área que pode ser usada para os fins mais diversos, dada a sua dimensão e, independentemente das considerações estéticas que possamos ter sobre o tema, é sempre um espaço indiscutivelmente agradável, indiscutivelmente ajardinado e, portanto, com um trabalho e com um papel a cumprir numa freguesia tão impermeabilizada como a freguesia de Campo de Ourique. Eu julgo ter respondido às questões todas que me fez. Eu ando pela sua nota inicial da necessidade de uma reforma administrativa. Se há conclusão que eu tiro desapaixonadamente, uma vez que não participei na reforma administrativa, é anterior à minha chegada a qualquer freguesia de Lisboa. A reforma fez 10 anos o ano passado, são muito visíveis os seus impactos positivos numa série de áreas. Eu diria, apesar de alguns sinais que nos merecem menos otimismo, nomeadamente no que toca a algumas tentativas em alguns sítios de privatizar a resposta de higiene urbana, que será uma selvageria sem comparação. O impacto da reforma é um impacto muito positivo. Dito isto, eu tenho dúvidas, e tenho defendido isto em algumas reuniões com outros presidentes de junta, tenho dúvidas que haja mais caminho para fazer com o aumento das competências das atuais juntas de freguesia, sem que se reveja mais uma vez o mapa administrativo da cidade. Além disto, também dizer que acho muito difícil, a reforma teve agora uma atualização finalmente extraordinária aos valores da receita, juntas de freguesia estavam esmagadas na sua capacidade de investimento pelos aumentos, em particular os aumentos do salário mínimo, que são a grande concentração que temos da nossa massa salarial e que subiu desde a altura da reforma de 580 euros para 820, o que obviamente torna impossível gerir as contas de uma freguesia com uma transferência para aquelas competências que não chegavam aos 3 milhões de euros, como é o caso de Campo de Ourique. Foram finalmente também corrigidas as atualizações ordinárias, que tinham também sido mal calculadas durante esta década. Bom,
Há uma série de problemas que foram corrigidos. É difícil que se aumente o número de competências. Pode acontecer, eu acho que há competências na área da manutenção do espaço público que podiam ser transferidas para as freguesias. Acho que as repavimentações seriam mais bem feitas pelas freguesias do que são pela Câmara Municipal, que faz essencialmente a olho. Não há neste momento na Câmara, é assim uma coisa. Quando se discute o planeamento municipal, convém ter presente o seguinte: não há hoje nenhum instrumento de planeamento do trabalho de repavimentação. As repavimentações vão sendo feitas quando ocorre a alguém repavimentar aquela rua. Nós tivemos uma proposta de repavimentação de uma rua que eu não punha no segundo percentil. Ou seja, metade das ruas da freguesia estão piores do que aquelas que quiseram repavimentar. Eu não sei porquê, deve ter sido uma reclamação qualquer, que por algum motivo ali chegou, foi sendo despachada do gabinete do Presidente, porventura, para baixo, e chega-nos o pedido. Bom, quando decididamente temos ruas onde já não é possível circular, a travessa de Campo de Ourique é hoje um cenário de guerra na irregularidade do seu piso, é uma rua sem passeio. Ou seja, quem ali circula a pé tem que circular pelo pior asfalto da freguesia inteira. E ia ser asfaltada, uma rua que foi asfaltada há 3 anos, não compreendi, e uma outra, a outra nem vale a pena. Dito isto, há problemas de planeamento, há falhas de planeamento e principalmente há uma incapacidade de lidar com uma escala de detalhe hoje na Câmara Municipal. A Câmara hoje já não consegue... Eu não quero exagerar, mas a Câmara já não consegue fazer nada no plano prático. Nada. Não consegue fazer absolutamente nada. Eu diria que há competências que tinham que passar a ser partilhadas. O planeamento urbanístico é obviamente uma dessas que tinha que passar a ser verdadeiramente dividida e não dividida apenas por parecer como é hoje, que nos faz viver momentos estranhíssimos, como a Câmara Municipal dizer sempre que está a rever o plano de pormenor das Amoreiras, nunca nos ter pedido parecer, motivo pelo qual nós sabemos que não está a rever o plano de pormenor das Amoreiras. Está a ser, aparentemente, elaborado um plano para o Largo do Rato e não fomos consultados, não conhecemos a ideia, não conhecemos o projeto. Bom, não conhecemos o projeto, é natural, não há projeto, mas também não sabemos qual é a ideia sequer. Não sabemos de onde é que aquilo veio. É uma ideia de uma associação, aparentemente, que propôs, que organizou um World Café sobre aquilo, e assim ficou. E não sabemos mais nada além disto. Acontecem outras coisas que vão sendo extraordinárias, ainda sobre o plano de pormenor das Amoreiras. Foram desenhados dois locais. Ali no final da rua de Campo de Ourique, porventura qualificáveis como jardim, com 2 travessias de lajeta na diagonal, são réplica um do outro, divididos por uma ruína do aqueduto com uma rede verde à volta, e ninguém sabe exatamente o que é que ali vai acontecer, nem quando, nem como, nem porquê. Portanto, o planeamento é manifestamente um problema, mas espera aí. Perguntei ao Sr. Presidente da Câmara, respondeu-me, achei que ao menos com isto ia ficar contente. Eu, claro que fico, com 8 pedras no chão, não é que eu não havia de ficar contente, já nem dormi de alegria nesse mês. Especialmente se for 2 vezes, melhor do que uma vez, só 2 vezes, que é o que lá está. Bom, dito isto, e sobre o tema Quinta do Loureiro, mas já agora, acho que não há nenhum ambiente para que se revejam as competências das autarquias. Porventura, na abertura do novo ciclo político nacional, pode ser que haja espaço para discutir isto. Eu até diria que o Presidente da Câmara teria abertura para um modelo semelhante ao modelo inglês, em que a verdadeira gestão do espaço é passada para freguesias, mas tem que ser freguesias maiores do que aquelas que temos. Um modelo de freguesia que pudesse rondar os 40 mil habitantes, portanto o dobro do que temos hoje podia ser uma boa solução. Campo de Ourique, obviamente, tem um contínuo super óbvio com a freguesia da Estrela, poderia ter um contínuo previsível para Santo António e Misericórdia, por exemplo, sendo que estou já a especular, acho que era uma boa solução. Alcântara, Ajuda e Belém são obviamente uma zona da cidade que merecia uma gestão conjunta. E sobre pavilhões e centro histórico, já agora.
não há um único pavilhão desportivo no centro histórico. Há 2 na zona ocidental, um deles, o pavilhão da Ajuda, que fica em Alcântara, tem boas condições para a prática desportiva. O pavilhão multiusos da Ajuda, que fica na Ajuda, não tem tão boas condições para a prática desportiva, apesar de ter prática desportiva. As coletividades de Campo de Ourique e do Centro Histórico da cidade, com um pavilhão como aquele, teriam uma melhoria das suas condições, que não existe em toda a UIT Centro Histórico. Dito isto, e sob o prazo de vida dos equipamentos e o motivo da demolição da Quinta do Loureiro e o que é que devemos fazer com aquele espaço. Tanto a escola como a piscina foram demolidas devido ao afundamento das suas fundações, dada a falta de solidez, de competência do solo para a carga ali depositada. Todos os estudos de capacidade do solo nos dizem que seria possível construir ali, desde que uma construção ligeira, que é a construção, aliás, que toda a gente usa para pavilhões desportivos, por 2 motivos. Primeiro, para eles não terem que durar precisamente 50 anos, e segundo, é muito mais barato, é muito mais rápido de construir e, portanto, é uma solução muito mais eficaz e que não tem perdas de maior. Portanto, era possível fazê-lo ali, com construção ligeira. Para que percebamos a diferença do custo entre o pavilhão que estava para ali projetado, que estava estimado em 2 milhões de euros, o pavilhão a meia encosta, Sr. Engenheiro, o pavilhão a meia encosta ao lado do Centro Social José Luís Coelho, eu julgo que estará estimado a algures entre os 6 e os 7 milhões de euros. Portanto, é uma diferença brutal. Se o pavilhão da meia encosta durar 30 anos, só se durar 30 anos, é que será uma opção económica mais lógica do que a utilização do terreno confinante com a linha do comboio, mesmo que só durasse 10. Eu acho que numa opção, sinceramente, para não fazer, a quem não quer fazer, quem não quer fazer nunca tem os meios para fazer. Quem quer fazer, há de os encontrar. A Câmara Municipal, com o maior orçamento de sempre da cidade de Lisboa, estamos a falar de 1.500 milhões de euros, não encontrou solução para aquela. Entende que não podia gastar 1 euro naquele espaço. Entende que há mais de 1.000 pessoas que ali vivem naquelas condições e que um investimento de 2 milhões de euros a dividir por 10 anos não era um investimento lógico para criar uma centralidade que melhorasse a vida daquelas pessoas. Eu acho que há limites para o planeamento. Nós não temos que tentar encontrar, especialmente quando ao mesmo tempo não somos capazes de fazer uma lista de ruas para pôr alcatrão, ou seja, tem que haver um limite para o irracional das decisões. Aquilo, e foi sempre o que nós defendemos sobre a construção do pavilhão na Quinta do Loureiro, mais do que o pavilhão tinha que ser a criação de uma centralidade. E essa centralidade era dada pela construção de um pavilhão gimnodesportivo que serviria desde logo as comunidades do bairro, porque há aqui um detalhe que também temos que salvaguardar. O encerramento dessas coletividades será o encerramento das últimas portas abertas naquele espaço. A Câmara Municipal discorda deste meu diagnóstico, eles entendem que as lojas estão todas a funcionar, eu temo que eles nunca lá tenham ido. Pronto. A senhora vereadora marcou comigo uma vez ao meio-dia, que é uma hora que se marca para as reuniões quando não se querem fazer, não é? Que é para, ao fim de meia hora, estar atrasado para um almoço. Mas apareceu às 2 da tarde, esteve lá 15 minutos, fechada dentro do gabinete da Gebalis, onde ofereceu um lanche. Aparentemente há pessoas que conseguem ter fome nesta circunstância, não é o meu caso, e foi-se embora sem resolver coisa nenhuma. A senhora vereadora não compreende a necessidade de criar uma centralidade ali e não compreende a sua responsabilidade para pessoas a quem cobra renda todos os meses. Eu confesso o meu embaraço e a minha frustração com a gestão municipal deste dossiê. Sinto-me como cidadão embaraçado com o que ali acontece. Da minha parte, vou sempre priorizar a necessidade de ali investir e responder aos justos anseios daquelas pessoas. Ouço muitas vezes e ouvirei com gosto que perco muito tempo e que penso muito tempo na Quinta do Loureiro. É, para mim, medalha ao peito. Não tenho nenhuma dúvida sobre porque é que aqui estou e porque é que aqui tenho que estar. E do que é que prometi para aqui estar.
E, portanto, cá estarei para dar essa resposta e pedir o investimento, mesmo que ele seja um investimento a curto prazo. Um contrato local de desenvolvimento, CLDS, Contrato Local de Desenvolvimento Social, siglas que eles inventam na ação social para dar uma dimensão pomposa aos programas, é um investimento de 1 milhão de euros para 2 anos. O impacto é marginal. Marginal. O resultado é um grupo que é deixado à sua sorte ao fim de 2 anos. Vamos agora tentar criar uma associação de jovens. E custou 1 milhão de euros. A resposta é verdade, reconheça-se. A vereadora Filipa Roseta retirou o Val de Alcântara dos territórios que precisam de contratos locais de desenvolvimento social. O desenvolvimento social atingiu o seu limite naquele território. Mas estava a passar para compreender como está maravilhoso. Mas não há nenhum investimento que nunca nenhum será prioritário. Exceto a única coisa com a qual nos telefonaram de investimentos previstos para a Quinta do Loureiro, o aumento da dimensão da resposta da sala de consumo assistido, que rejeitámos liminarmente. Não posso me alongar se alguém tiver interesse sobre isso mais à frente. Sobre o planeamento da habitação. Eu concordo, sim, da identificação que temos, e já agora recordando os serviços, da necessidade de elaborarmos a nossa proposta de contributo para a Carta Municipal de Habitação até ao dia 2 de fevereiro, julgo eu. Está em discussão pública identificarmos o património municipal não identificado, grande instrumento de planeamento, a Carta Municipal de Habitação, que não consegue identificar património municipal mobilizável para dar resposta à habitação na freguesia de Campo de Ourique, que é mesmo uma das coisas que a lei obriga a que faça. Faremos nós e participaremos na discussão pública, uma vez que também ninguém nos convidou para participar institucionalmente. A Rua Maria Pia em si é uma rua com enorme concentração de património municipal disperso e devoluto. É fácil, mas o 7 Moinhos está na carta, por acaso. Depois, sim, foi a única vez que nos convidaram para lá ir, foi para conseguirem, para nos calarmos, puseram o último habitat a recuperar da carta, 7 Moinhos. Está bom, os outros não estão. Os 7 Moinhos é outro problema, porque os 7 Moinhos temos uma concentração brutal de imóveis habitados, municipais, em decisiva ou definitiva situação de pobreza habitacional. É vergonhoso o que ali acontece. Uma situação já com muitos anos. Há um procedimento que eu um dia, quando deixar de ser Presidente de Junta, vou pedir o acesso aos documentos administrativos e por isso pedi aos serviços que fossem desde já arrumando esse dossiê, que é a nossa lista de pedidos para a Câmara Municipal para o arranjo de um algeroz. Devem ser talvez uns 8 ou 9 pedidos já, durante 3 anos. A Câmara Municipal não conseguiu nunca lá mandar ninguém desentupir o algeroz, e não nos autoriza sequer. Fomos até proibidos de mexer em propriedade municipal. Um dia a Câmara terá que reconstruir aquele edifício, porque em 4 anos não consegue desentupir um algeroz. Portanto, a Câmara perdeu a dimensão para as suas funções, voltando ao início do que identificamos. Há uma concentração de imóveis devolutos municipais nos 7 Moinhos e na Rua Maria Pia. Essa tem que ser uma concentração do investimento municipal. É fácil identificá-los. Todos os que estão fechados são municipais. Neste momento já é fácil. Não há devolutos privados já praticamente nessa zona. Há um outro trabalho que deve ser feito, que é a identificação das vilas operárias, nomeadamente as da Câmara. Há pelo menos 2, uma delas totalmente encerrada, que devem ser recuperadas. Já agora sobre vilas operárias e políticas de gestão de habitação, eu entendo que a Câmara, algumas delas deveria mesmo comprá-las, dado o estado de degradação em que se encontram, à espera que os últimos inquilinos entreguem, ou na verdade os herdeiros dos últimos inquilinos devolvam as casas. Eu acho inacreditável o que acontece junto ao Jardim da Parada, onde a maior incúria do proprietário foi escondida atrás de um portão, e faça isso a Câmara Municipal, como inventou por cobardia. Há uma vazia da Câmara atrás das Amoreiras, por exemplo. Nunca distingo o Square do Plaza, mas é um deles. Pronto, e portanto eu diria que este é o caminho, mas na Rua do Sol ao Rato o problema vai-se pôr igual. Eu acho que nós não podemos deixar as vilas operárias caírem todas no Airbnb. Acho que não é uma forma de gerir cidade, mas pronto, como a vereadora acha que
a resposta da habitação é construir casas só no beato, porque há zonas que não são para todos. Eu confesso que não há uma dificuldade. Não sei se há mais intervenções do público. Faça favor. Não há um problema de conflito de competências, há um problema de incompetência. É muito claro, há um problema de incompetência. E não é de incompetência no sentido jurídico, é de incompetência no sentido de falta de incapacidade. Além disso, há um outro problema que é um problema de falta de vontade. Há o abandono da cidade. A cidade está abandonada e isso é muitíssimo visível numa série de problemas. As luzes que está a identificar que estiveram ligadas dia e noite, dias antes e dias depois estiveram desligadas dia e noite. Não há nenhuma demonstração do mais pequeno interesse pelo assunto por parte da Câmara Municipal. Eu tenho escrito, e desde o primeiro dia do mandato, e contra, aliás, a opinião de muita gente, sempre entendi que devíamos manter por escritas as nossas comunicações com a Câmara Municipal. O tempo veio a dar-me razão. Há conversas que não se devem ter por telefone, há pessoas com quem não se deve falar pelo telefone, há pessoas com quem não se deve reunir sem o lavrar de uma ata no fim dessa reunião. Eu não quero criar aqui nenhuma ideia que há um problema centrado, mas a vereadora da habitação tem também a iluminação pública. Eu não sei se ela, também tem as obras e a construção de equipamentos. Eu admito que o Executivo Municipal, com outra distribuição de pelouros, pudesse funcionar. As áreas da vereadora não funcionam, nenhuma delas. É o total... Bom, não consigo explicar. Mantemos a mesma lógica. E há uma coisa que eu lhe queria dizer de modo muito claro, tenho dito, tenho repetido, eu escrevi um editorial na última revista dando conta do silêncio, que é o total desprezo pelo funcionamento das instituições democráticas, porque não sabe aceitar o resultado popular. De entender que pode ignorar comunicações por escrito, que são atos administrativos de outra autarquia. Dos 40 ofícios que enviei ao Presidente da Câmara, eu julgo que tive resposta a 6. Isto é absolutamente inaceitável. Mas o silêncio e a inação é um traço da intervenção municipal. Concordo exatamente com o que diz sobre a desvalorização da democracia quando os políticos deixam andar os problemas. Eu sempre disse... no dia em que tiver perdido uma das leis que gerou muita fricção, em particular nos autarcas, foi a ideia da limitação de mandatos. A limitação de mandatos tem uma enorme vantagem. Eu sou autarca em Lisboa há 10 anos, sou autarca em Campo de Ourique quase há 7, a tempo inteiro. Em Campo de Ourique estive sempre a tempo inteiro. E há uma coisa que eu compreendi, que é a repetição do mesmo problema vai-nos gerando a nós um desgaste.
E eu sempre assumi como limitação dos meus mandatos, e o Jorge Maia, aliás, disse que achava que eu gostaria muito que eu cá tivesse mais 4 anos, mas pelo visto era para me tratar mal. Portanto, também parecia um desejo simpático, não me pareceu. Eu sempre impus a mim mesmo, desde o primeiro dia, e disse-o muitas vezes, o dia em que eu deixar de interpretar como problemas falhas óbvias do funcionamento do Estado e da gestão do território, esse é o dia em que eu compreendi que já não tenho mais condições para cumprir o meu mandato, seja o cenário político qual for. E, portanto, esse será o dia em que me vou embora. O entendimento que faço é que, ao dia de hoje, há uma necessidade de agravar o nosso nível de exigência com a Câmara Municipal. Fomos muito tolerantes, entendemos que não era fácil e nunca é fácil tomar pulso a uma estrutura pesada como a Câmara Municipal para quem chega de fora, especialmente para quem chega de fora que nunca adivinhou que lhe pudesse acontecer ganhar aquelas eleições, e por isso há uma série de trabalho que podia ir sendo adiantado que não estava, há uma série de alterações estruturais, e é muito difícil mover a Câmara no sentido oposto às mudanças estruturais que tinham sido tomadas pelo anterior Executivo. Portanto, eu compreendo tudo isso. Ao fim de 2 anos e meio, já não é aceitável que isso seja uma desculpa. E, portanto, garanto-lhe que não há nenhum desses temas que tenha deixado para mim de ser tão preocupante hoje como sempre foi. Não sou, por perfil, uma pessoa pouco exigente, sou, aliás, uma pessoa bastante chata na maior parte dos assuntos. E, portanto, no dia em que entender que perdi as condições pessoais para manter esse nível de exigência com o trabalho dos outros, já não estou cá a fazer nada e vou-me embora. Dito isto, sobre o tema árvores de alinhamento estão pedidas e já visitei com o vereador Ângelo Pereira ao local. Eu não tenho a certeza se a autorização ficou dada, Sr. Engenheiro, eu não tenho a certeza se a autorização ficou dada no local e por confirmar para despacho para o Sr. Vereador. Se foi, estará por dias e não tenho dúvidas que essas árvores em concreto serão plantadas. O Sr. Vereador concordou no momento e no local. Em relação ao corrimão, eu julgo que já estarão encomendados mesmo, medidas tiradas e pedidos feitos. Vamos pôr sem a autorização da Câmara, que não apetece esperar 2 anos pela autorização para pôr um corrimão. Se houver algum dia uma desgraça, a culpa é minha. Pronto, vamos lidar, já não aguento mais o assunto. Em relação aos abrigos, paragens de autocarro, a Câmara passou a substituição dos abrigos para um contrato de publicidade, solução que me parece aceitável. Não informaram ninguém, eu nem sei se a Câmara sabe, não sei se a Câmara acompanhou a execução das obras, sinceramente. Aqui temos abrigos colocados que 24 horas depois tiveram que ser mudados de sítio. Há um ao lado da minha casa, por acaso, eu essa espero mesmo que seja um acaso, espero que não tenham posto mal o abrigo só para me chatear porque é à porta da minha casa, mas eles puseram-no, eu não estou a exagerar, está a 1,5 palmo da parede do prédio. O que é previsível que passe naquele espaço? Não é óbvio que se o iam pôr a 1,5 palmo da fachada do prédio, tinham que encostar à fachada do prédio e deixar o passeio para a circulação à frente da paragem. Eu acho que a Câmara não acompanhou. Depois mandaram-nos depois de protestarmos, ninguém nos respondeu, como é hábito e costume, começaram a receber muitas reclamações, então reagiram com um comunicado, que é o que fazem sempre, só reagem por comunicados. Nós fizemos uma nota dizendo 2 coisas. Não conhecíamos a intervenção, não nos tinha sido comunicada. Já agora, acho um procedimento bastante estranho que a forma mais fácil de mudar paragens de autocarro seja assim: arrancar as paragens todas da cidade, fazer as sapatas, esperar 3 semanas, apanharam as 3 semanas com mais chuva dos últimos 5 anos, ou não sei o quê, portanto toda a gente à espera da chuva e o betão cheio de água em cima, não é? Durante 3 semanas também lhe deve ter feito bem. E depois começaram a pôr as paragens todas, uma a uma. É um procedimento absolutamente alucinado para fazer um trabalho destes. Bom, não compreendo decididamente. Várias estão mal feitas. Eu acho que muitas terão que ser reposicionadas. No caso em concreto, aí eu diria o problema é mais um problema de raiz do que um problema de espaço público. Mas nós não iremos nunca assumir que a solução para isso é retirar as árvores. As raízes das árvores não são cortáveis para acertar os passeios.
nós vamos ter, porventura, que subir os passeios para manter as raízes lá dentro. É a solução que temos feito, é difícil, mexe com soleiras das portas. Não, claro, bom, toda a drenagem, mas na drenagem à partida mexemos sempre que mexemos num passeio. Com a cota da soleira é que nem sempre é preciso mexer. Quando há uma raiz é praticamente garantido que vai ter que acontecer. Hoje em dia a forma como plantamos árvores na cidade já não nos levantará problemas como estes daqui a umas décadas, mas pronto, via-se a cidade de uma forma diferente, é natural que assim fosse. E portanto hoje lidamos com os problemas que herdamos, faz parte da vida. O troço que identifica, aliás foi um troço reparado, que tinha uma reparação prevista e financiada na EML em 2021, nas últimas eleições, tal e qual como a retirada de todas aquelas vedações, era a mesma intervenção. A Câmara suspendeu-a também no momento, lá está, grande momento de planeamento, é planear todas as ciclovias da cidade de uma vez, outra excelente forma de não planear nenhuma, e portanto não fez intervenção nenhuma ali. E continua-nos a dizer que eventualmente vai acabar o estudo sobre a nova rede de ciclovias da cidade, e portanto nós também não podemos fazer intervenção, e assim continuamos todos alegremente à espera que um dia a Câmara decida fazer alguma coisa. Não há um conflito de competência. Os conflitos de competência são essencialmente um argumento político falso de quem não cumpre as suas. Não há na lei, tirando um ou dois detalhes, competências que não sejam claras. Só quem não sabe o que é uma cidade, o que é um contrato e o que é a higiene urbana é que acha que a cidade está suja porque não sabe quem é que limpa o balde e quem é que não limpa o balde. Toda a gente sabe quem é que limpa os baldes. Bom, todos não, o Presidente da Câmara não sabe, mas todos os outros sabem. Felizmente não é o Presidente da Câmara que tem que limpar nada, mas os cantoneiros da Câmara sabem, porque ainda há, felizmente, na administração local quem saiba o que é que cá anda a fazer. Temos um problema de falta de decisão, de absoluta falta de decisão, de absoluta falta de visão, e isso não se resolve. Dizer que sim a toda a gente pode ser muito agradável durante 2 anos. Tem um problema, não aguenta 3. Porque ao fim de 3, a única coisa que estava prevista para Campo de Ourique durante um mandato inteiro são 4 anos. São 4 anos. São praticamente 1500 dias de trabalho. Era a obra da Ferreira Borges. Na última previsão que ouvimos já só vai começar no final de 25. Ninguém acredita que vão começar uma obra no dia das eleições. Ninguém acredita nesta teoria. Então a obra foi, mais uma vez, adiada para um dia, sabe Deus quando. Confesso, tenho dificuldade em lidar com esta forma de trabalhar. Acho que não é sério. Acho que, como diz, não valoriza a democracia. Mas é o que temos. Eu garanto que não votei nesta solução. Portanto, eu não tenho culpa, seguramente. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Depois fechar o tema e entramos na ordem do dia. Vou ficar pressionado. Bom, muito obrigado. Isto é Extra Agenda. E entrando então agora na ordem do dia. Então, isto é... peço só que circulem para depois votarmos sem o nome, por favor. Bom, então temos 2 propostas de decisão de abertura de procedimentos de manutenção, um de espaços verdes e o outro de pavimentos pedonais e sinalização vertical não semafórica. A manutenção de espaços verdes no valor de 29.500 euros, a sinalização vertical não semafórica no valor de 85.000 euros. Recordar que esta proposta da manutenção de pavimentos pedonais inclui um reforço de equipa que fizemos há 3 anos para um melhor acompanhamento dos trabalhos daquela fronteira dos trabalhos que não são exatamente trabalhos de manutenção, mas não são grandes empreitadas de reparação. São reparações quarteirão a quarteirão que vamos fazendo
de locais onde, na verdade, abrir a caixa, retirar a pedra, virar a pedra e ou substituí-la em si, chega para resolver parte do problema, ou a introdução da pedra mista. Temos usado esta equipa extra para fazer trabalhos como este, visto que as nossas equipas de manutenção mexem em espaço público, mexem em equipamento, não mexem em pavimentos. Não sei se algum dos senhores vogais deseja usar da palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra. Tinha só o vogal Jaime Matos que assinasse esta proposta. E vamos então votar esta desde já. Proposta da abertura do procedimento por concurso público para a formação de contrato de prestação de serviço de manutenção de pavimentos pedonais e sinalização vertical não semafórica. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra, a proposta foi aprovada. Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Agora a votação da proposta da manutenção de espaços verdes. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. A proposta foi aprovada por unanimidade. Agora, esta proposta da consolidação de mobilidade circulou por todos. Dá-se uma proposta de recursos humanos referente a um trabalhador específico. Submete diretamente à votação a proposta sobre a consolidação da mobilidade da assistente técnica referida na epígrafe do documento. Pergunto se alguém se opõe. Alguém se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito bem. Proposta de decisão para a constituição de uma relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, para um assistente técnico na biblioteca, carreira geral de assistente técnico, do primeiro candidato colocado na reserva de recrutamento. É o primeiro, certo? Podia ter recusado o primeiro e ter sido chamado o segundo. Pergunto se alguém deseja usar a palavra neste ponto. Sr. Vogal Hugo Vieira da Silva, por favor. Muito boa tarde. Sendo o meu pelour da cultura a biblioteca, vejo com bom grado, uma vez consolidada a mobilidade da funcionária que antigamente ocupava essa vaga, conseguirmos tão brevemente ocupar o lugar com recurso à reserva de recrutamento, garantindo assim o bom funcionamento deste serviço. Obrigado. Muito obrigado. É esse exatamente o motivo pelo qual nos esforçamos para manter alguma qualidade no recrutamento e na ordenação dos segundos classificados dos concursos. É poder manter essa agilidade no preenchimento de vagas e evitar vacaturas, recurso a falsos recibos verdes e outras soluções que manifestamente não dignificam a administração pública. Pergunto então se alguém vota contra. Não registro votos contra. Se alguém se abstém. Não registro abstenções. A proposta foi aprovada por unanimidade. Semelhante proposta para a colocação do primeiro... É o primeiro neste? Este é o segundo. O primeiro recusou, é isso? O primeiro recusou, é isso? Então chega cá, se espera. Ok, é o segundo porque já usámos esta reserva de recrutamento. É o primeiro hoje na lista ordenada que existe, não é? Convém retirar as pessoas da lista, não podemos chamar sempre o mesmo para outro trabalho, não é? Ou seja, é precisamente para evitar que seja sempre o mesmo a ser chamado para fazer aquele trabalho. Pergunto então se alguém deseja usar a palavra neste ponto. Não registro então pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. A proposta foi aprovada. Quem se abstém? Não registro abstenções. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passa então, como é hábito, em sede de outros assuntos, a informação relativa aos apoios sociais.
Não passo, que isto não é compreensível. Este documento este mês não se compreende. Obrigado. Bom, por motivos diversos, não foram atribuídos apoios no âmbito do Fundo de Emergência Social, tendo sido, que é a proposta delegada da Câmara Municipal, tendo sido atribuídos havendo 3 pedidos em Fundo Social de Freguesia, aos quais se somam os 12.000 euros em cabazes de Natal que foram atribuídos no ano de 2023. Uma nota apenas sobre o que são os cabazes de Natal e sobre a alteração profunda que fomos fazendo ao longo do tempo. Terminámos na freguesia de Campo de Ourique com a atribuição de cabazes de Natal em géneros alimentares. Os apoios alimentares que prestamos são prestados em cartão de supermercado, por entendermos que há a condição económica do pedido de um apoio social ao Estado, seja ele a que condição do Estado for, não infantiliza quem o requer. A necessidade de pedir um apoio de emergência não significa nada mais do que uma necessidade de emergência ao qual o Estado tem a obrigação de responder. Isso não dá ao Estado o direito de educar a pessoa no sentido da forma como deve usufruir aquele bem, e muito menos a presunção de podermos escolher pelos outros aquilo que querem comer. Este é o meu entendimento, é o nosso entendimento, e face a isso passamos a este modelo, garantindo essa disponibilidade, que é também uma garantia de, em caso de necessidade de regresso à vida normal, reposição de rendimentos, os motivos mais diversos para a necessidade de requerer um apoio como este, garante uma mais fácil integração e uma normalização mais rápida da situação daquela família. Este é um detalhe que não queria deixar de partilhar. Sinto que é uma prestação de contas que devemos a todos. Os apoios sociais que atribuímos resultam sempre de uma decisão como comunidade que tomamos, de que devemos valer-nos uns aos outros nos momentos de dificuldade, e por isso entendemos que esta prestação de contas mensal sobre os apoios sociais que prestamos deve ser prestada aqui nesta reunião pública de Executivo. Dar nota sobre o valor da execução orçamental da totalidade do ano 2023. Executámos cerca de 90% do valor do Fundo de Emergência Social delegado pela Câmara Municipal, o valor de 25.000 euros. Executámos, como disse, 67.000 euros do orçamento próprio da Junta de Freguesia, que deve fazer uma coisa também próxima dos 90% de execução. Estamos, portanto, a falar de um total de 92.000 euros de apoios sociais prestados por parte da Junta de Freguesia, a rondar os 87%, 88% ao longo deste ano. Ficámos aquém ainda do que queríamos, deixar mais uma vez reforçar a exigência junto dos serviços para que consigamos garantir uma despesa maior, em particular no Fundo de Emergência Social, e dar nota aos fregueses presentes da decisão em sede de orçamento, já aprovado no final do ano passado, de manter o mesmo volume de Fundo Social de Freguesia, neste valor reforçado, acima dos 60.000 euros. Foi um valor que reforçámos na integração do saldo de gerência em abril do ano 2023, no pico da subida da inflação e da grande discussão das medidas de apoio à subida dos preços, e que decidimos manter. Não é hoje a situação, não é a que vivíamos nessa altura, mas também não é a altura de cortar apoios sociais às famílias, motivo pelo qual a iremos manter, provavelmente na mesma fórmula, mantendo o reforço na altura do Natal, a resposta social o mais diversificada possível e sempre aumentando o número de respostas possíveis para este caminho, e o apoio, em particular no mês de setembro, aos mais novos,
com a manutenção do apoio ao material escolar. Nota ainda sobre resposta social e os mais novos. Estamos a trabalhar e teremos ainda durante este ano uma resposta para a saúde mental, também para os mais novos, mas na verdade disponível a todos, para começarmos a fazer esse caminho de darmos uma resposta tão essencial e com tão parca resposta por parte do Estado, como é o caso da saúde mental. Como é hábito, reabrindo o ponto à discussão pública, pergunto se alguém deseja usar a palavra. Então, e pedindo desculpa por ter que me retirar por poucos minutos, passamos à rúbrica habitual do final destas reuniões. Vogal Hugo Vieira da Silva para a Agenda Cultural, por favor. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 breves anúncios. Começo por convidar todos os presentes a participarem amanhã pelas 17 horas, num primeiro do encontro de um ciclo de sessões sobre filosofia aqui na Biblioteca. Terão, no exterior do edifício, terão o cartaz afixando as várias sessões. A primeira é amanhã, às 17. Convido também todos os presentes a depois, às 7h30, portanto 19h30, a comparecerem ao concerto de Reis, que vamos ter na Igreja de Santa Isabel e que encerrará o nosso ciclo de festividades ligadas ao Natal. Portanto, será o nosso concerto de Reis, às 19h30, será uma atuação por parte do coro menor, ensaiado pelo maestro Luís Batista. Por último, esta quinta-feira 11, também às 17, aqui na Biblioteca, inaugurará uma exposição de fotografia do fotógrafo Jorge Macedo, intitulada Namíbia. Estão também todos convidados a comparecer à inauguração da exposição. Muito obrigado, espero que tenham tido um bom Natal e umas excelentes entradas em 2024. Muito obrigado e até para o mês que vem. Obrigado a todos.